Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Geologia Geral. Hoje nós temos uma aula introdutória sobre os materiais terrestres, em que a gente vai discutir brevemente o conceito de mineral e de rocha, apresentar as rochas ígneas, as rochas metamórficas, os sedimentos e as rochas sedimentares, que depois vão ser detalhados em aulas específicas. Como a gente viu na aula sobre a origem do sistema solar e da Terra, a Terra é um agregado de elementos numa certa faixa de densidade. Na parte mais interna é mais rico em ferro e níquel, e na parte externa são basicamente silicatos, no manto e na crosta. Então esses silicatos não são moléculas isoladas, mas são estruturas cristalinas, né, que a gente chama de minerais. Além dos silicatos, tem outros tipos minerais que ocorrem na crosta e no manto. Tem óxidos, tem fosfatos, muitos outros tipos de minerais classificados por composição química que a gente vai ver em uma aula específica. Mas primeiro a gente precisa ver o que é um mineral, que é um termo que a gente já usou algumas vezes. Então a gente pode definir um mineral como uma substância natural sólida, com uma estrutura cristalina definida. Quer dizer, para ser um mineral precisa ter uma estrutura cristalina. Como eu disse, não são moléculas isoladas, é um arranjo tridimensional de átomos ordenados de uma certa forma. E isso se opõe a outros sólidos que a gente chama de amorfos, que não têm estrutura cristalina. O vidro, por exemplo, é um sólido amorfo composto por silício e oxigênio, numa proporção de um dióxido de silício. Então a fórmula reduzida dele é igual à do quartzo, só que o quartzo tem uma estrutura cristalina definida, que são tetraedros de sílica, né? Quer dizer, tetraedros em que 4 vértices de oxigênio cercam um átomo de silício, e tetraedros diferentes compartilham o mesmo átomo, formando uma rede tridimensional. Se a estrutura cristalina fosse diferente dessa, com a mesma composição química, seria um outro mineral. Então, por isso que a gente diz que os minerais têm uma estrutura cristalina definida. Existem outros minerais que são dióxido de silício, que não são quartzos. Então, isso é o que a gente chama de um mineral. E se pensar na massa do manto e da crosta, isso é sem dúvida a forma mais abundante, de maior ocorrência de materiais sólidos na Terra. Está na forma de minerais, a maior parte deles silicatos. O quartzo é uma estrutura a mais simples de todas, é um dióxido de silício, mas se você começa a adicionar cátions em diferentes proporções, com diferentes arranjos, às vezes hidratados, né, com uma molécula de hidroxilo ou não, você vai ter a gama de minerais de silicato formadores de rocha da Terra. Aqui tem alguns exemplos deles, né? Então o quartzo, o feldspato e as micas, nós vamos ter aula específica sobre isso. Então o quartzo é esse aqui, né? Os feldspatos têm outros cátions, tem alumínio, tem potássio, sódio e cálcio em diferentes proporções. As micas também têm uma estrutura cristalina bem definida em placas, e nós vamos ver isso depois, né? E outros cátions. Mas é uma composição básica que quando você tem um agregado desses minerais num sólido, que numa escala de amostra ou de um volume de alguns decímetros cúbicos, ele é homogêneo, você diz que isso é uma rocha que é tipificada por uma textura e pela composição mineralógica. Então são minerais agregados. E os mesmos minerais podem estar agregados de formas diferentes, gerando rochas diferentes. Então, um granito pode ter uma composição muito semelhante a uma rocha metamórfica, mesmos minerais, outra textura, indicando outros processos, que a gente chama de gneiss. E com alguma variação composicional, provavelmente com teor de quartzo maior, isso pode ser um arcósio, uma rocha sedimentar, que são esses mesmos minerais desagregados, transportados, depositados e depois tornado uma rocha. Então, as rochas a gente divide em 3 tipos básicos, que são as rochas ígneas,
as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Elas são agregados de minerais. Então, a gente vai ter uma aula específica sobre rochas ígneas mais tarde. Aqui é só uma pequena introdução. Rochas ígneas são rochas que se formam a partir da cristalização de magmas. O que é um magma? O magma é uma rocha fundida. Então, parte do manto, por aumento da temperatura ou redução da pressão, pode se fundir, aí a gente chama de uma fusão parcial. Você não funde o material inteiro, você extrai uma composição diferente do fundido do que era a rocha que estava sendo fundida. A gente vai ver isso depois. E esses líquidos de fusão de rocha podem subir, se alojar em diferentes níveis do manto ou da crosta. Aqui na base da crosta, que é uma posição típica de alojamento de fundidos mantélicos. E depois esse magma de fusão parcial pode ascender por estruturas de dilatação, se alojar em diferentes posições da crosta. Você pode inclusive fundir a própria crosta, como a gente vai ver daqui a pouco, também por fusão parcial. E depois esse material se cristaliza, mas não todo de uma vez, não é como a água virando gelo. A composição é complexa, então você tem uma cristalização que a gente chama de fracionada. Então minerais se formam numa sequência de cristalização, nós vamos ver isso depois, e vão extraindo certas composições do magma e formando partes sólidas gradualmente. Então você tem uma gama muito grande de composições de rochas ígneas, dependendo de qual protólito que foi fundido, qual o grau de fusão parcial e qual a história de cristalização fracionada ou de contaminação por interação química com as rochas encaixantes. Essa questão da gama de rochas ígneas possíveis a gente vai ver em outra aula. Aqui a gente vai só discutir dois tipos fundamentais. As rochas que se formam a certa profundidade e se cristalizam mais devagar, que a gente chama de rochas plutônicas. O granito, que todo mundo conhece aí numa pia de casa, é uma rocha desse tipo. Então ela tem uma textura com cristais grandes, quartzo, feldspato, micas, anfibólios. Uma textura que mostra, que revela esse crescimento lento a grandes profundidades. Ou se esse magma extravasa, perde voláteis e vira uma lava, como a gente chama, e se cristaliza na superfície, a gente tem um outro tipo de rocha que a gente chama de vulcânica. A composição pode ser muito semelhante, a textura é diferente, mostra um resfriamento muito mais rápido, então ela não forma cristais tão grandes, talvez alguns cristais maiores que se formaram a profundidade maior e foram expelidos junto, e uma textura fina. Nós vamos ver isso tudo depois. Existem outros tipos de rochas relacionados ao vulcanismo, né? Os materiais fragmentados das explosões, das nuvens, rochas piroclásticas ou retrabalhamentos disso a curtas distâncias, né? Uma gama que a gente chama de rochas vulcanoclásticas. Mas por agora a gente distingue as vulcânicas das plutônicas. E essas rochas, elas compõem uma parte significativa da crosta da Terra. Então você tem grandes massas de rochas vulcânicas de rochas ígneas expostas, formadas a diferentes profundidades em muitos lugares no planeta. Rochas metamórficas, elas são um tipo muito interessante de rocha, em que uma rocha original, que podia ser ígnea ou sedimentar, ou mesmo outra metamórfica, formada em outra faixa de pressão e temperatura, ela sofre transformações texturais e mineralógicas, não necessariamente químicas, porque você leva uma rocha que tinha minerais que eram estáveis numa certa faixa de pressão e temperatura, leva para outra faixa de pressão e temperatura em que aqueles minerais já não são mais estáveis. Então eles vão mudar a estrutura cristalina ou sofrer reações metamórficas. Quer dizer, o mineral do lado tem uma composição diferente da dele, e naquela faixa de pressão e temperatura, o que seria estável seria nenhum dos dois. Seria um terceiro mais um quarto, e você começa a ter reações em estado sólido. A temperaturas altas você tem difusões dos elementos químicos, eles passam de um lugar para o outro. As transformações mineralógicas acontecem, então, com uma redistribuição dos elementos com outra composição mineralógica. Isso pode acontecer. Esse aqui é um caso mais importante, eu acho, da Terra, porque você transformou rochas que tinham feldspatos e anfibólios, transformou essas rochas em rochas com
com piroxênios e granadas. E isso aqui é o que a gente chama de eclogito, que é uma rocha muito mais densa do que as rochas basálticas precursoras dela. Isso tende a afundar na astenosfera. E esse é aquele motor do slab pool que a gente viu na aula de tectônica de placas. Essa transformação metamórfica é uma das forças que movem as placas, né? A transformação metamórfica envolve um ganho de densidade e aí aquela litosfera oceânica não é mais estável naquela posição, começa a afundar rápido e puxar a placa inteira. Então essa aqui é uma transformação mineralógica importante. Tem transformações texturais envolvidas também, um aumento da granulação. Os nomes das texturas a gente vê depois. Mas tem processos que não necessariamente são dominados pela transformação mineralógica e que envolvem transformações texturais. Aqui, por exemplo, você tem uma deformação intensa de uma rocha, de um gneiss, e os feldspatos estão rotacionados, né? Eles giraram por um cisalhamento e desenvolveram uma foliação muito forte. Quer dizer, os minerais se alinharam em planos, que não era a textura original. Isso é metamorfismo também. Da mesma maneira aqui, isso sofreu um dobramento e uma clivagem importante aqui, uma foliação, né, uma granulação, que é plano axial do esforço, da deformação, do eixo máximo, de máxima deformação. Então são rochas metamórficas, são xistos, ardósias, com clivagens ou gneisses, rochas que têm nomes especiais que se formam por esse tipo de processo de mudança. E como que isso acontece? Isso acontece geralmente, assim, em linhas gerais, quando você tem rochas que se formam em posições mais rasas na crosta, indo para posições mais profundas. Isso pode acontecer num orógeno por espessamento da crosta. Então, se você espessa a crosta, tem partes dela que estão em posições mais elevadas, mas tem partes que afundaram. Isso atravessa linhas de isotemperatura. Claro que elas também se modificam com o tempo, né? O calor radiogênico acumulado aqui tende a aumentar o fluxo térmico, subir essas isotermas, mas esse processo todo leva a pressões e temperaturas mais altas e promove o metamorfismo. Como a gente viu, a subducção também é um caso desse tipo, leva a pressões e temperaturas mais altas, e são essas trajetórias que fazem com que você pegue rochas que estavam numa posição mais rasa, transforme em rochas metamórficas com minerais e texturas que estão em equilíbrio com os processos dinâmicos e com a faixa de pressão e temperatura nova. O terceiro tipo de rochas são as rochas sedimentares. E as rochas sedimentares são derivadas do processo de litificação de sedimentos. O que é um sedimento? Sedimento é um material desagregado de minerais ou fragmentos de rochas, ou até componentes orgânicos, porque os minerais, pela definição, são inorgânicos, né? Do ponto de vista químico. Então, sedimentos e rochas sedimentares são ligados. Você precisa de um processo de litificação para transformar um sedimento em uma rocha sedimentar. Como se forma o sedimento? Pela alteração intempérica, pela chuva e pela erosão e transporte de fragmentos de rochas prévias. Então, isso é uma coisa particular da Terra, né? A gente tem um ciclo hidrológico ativo, em que a chuva promove alteração de minerais que seriam estáveis naquela faixa de pressão e temperatura na ausência de água. Quer dizer, eles seriam estáveis na superfície, como são na superfície de Marte, os mesmos minerais, só que aqui ou na Lua, a composição global média da Lua e de Marte é diferente da Terra, mas tem muitos minerais lá que tem aqui também. E com a chuva ou a ação de compostos orgânicos, né, pela vegetação na superfície, se altera esses minerais, gera minerais novos, alguns minerais você não altera e viram fragmentos resistentes ao intemperismo, e você dilui parte da composição das rochas, dissolve na água. Então você tem 3 produtos do intemperismo, que são os minerais formados durante o intemperismo, argilas são típicos disso, óxidos, minerais resistentes ao intemperismo, o quartzo é característico, alguns minerais pesados, o feldspato e as micas resistem mais do que muitos minerais, mas menos do que o quartzo.
E esses minerais são transportados, os neoformados e os resistentes. E na água está sendo levado também íons em solução, que estavam na rocha e deixaram de estar. Então esses 3 produtos do intemperismo são transportados e podem ser depositados na bacia como sedimentos. E esses sedimentos podem virar rochas depois. Então aqui a gente tem um exemplo de seixos, né, de seixos e calhaus e areia na matriz, que são fragmentos de rocha que foram transportados, depositados aqui. Isso ainda não é uma rocha. Depois do processo de litificação, isso vira uma rocha, que a gente chama de conglomerado. Então, aqui tem minerais resistentes ao intemperismo, fragmentos de rocha e minerais neoformados. Os íons em solução podem precipitar formando sedimentos em rochas também. Sedimentos químicos, por exemplo, o sal de cozinha tem sistemas em que ele precipita naturalmente, né, o cloreto de sódio, e a gente chama de sedimentos evaporíticos. O sistema vida pode absorver esses íons em solução e precipitar outros minerais também. Carapaças de concha são minerais, são feitos de minerais que derivam dos íons que estavam em solução, principalmente o cálcio e um pouquinho de magnésio. Mas a maior parte da massa desse sedimento aqui, que é uma rocha carbonática, né, que a gente chama, é o carbonato, é CaCO3. E o CO3 ele é derivado do CO2 que estava em dissolução na água, então aí não veio da rocha. É uma interação atmosfera e hidrosfera. Então nem todos os sedimentos vêm das rochas que sofreram intemperismo, mesmo dos íons em solução. Tem íons que estão em solução na água que vieram da atmosfera, o CO3 o bicarbonato, né, é o mais típico disso. Então não tem um balanço perfeito de massa entre o que é erodido e o que é depositado. O sistema atmosfera e hidrosfera interfere também. Agora, como que ocorre a litificação? Essa é uma questão importante, e é importante a gente entender uma outra particularidade das rochas sedimentares, que é muito útil quando você for estudar tópicos mais avançados de geologia, é que, diferente da maior parte das rochas ígneas e metamórficas, as rochas sedimentares podem ter espaços vazios entre os fragmentos minerais, que a gente chama de poros. Então essa é a característica fundamental de muitas rochas sedimentares. Como se forma uma rocha sedimentar? Bom, se forma pela mudança desse padrão grão-poro. Na superfície, você tem uma areia solta, por exemplo, tem uma porosidade alta, maior do que 30% do volume daquela areia é espaço vazio que pode estar preenchido por água perto da superfície. Pode estar preenchido por água. Ou pode estar seco. Numa situação de uma bacia sedimentar em que a superfície... Deixa eu trocar de cor. Que a superfície desce em direção ao centro da Terra, você vai acumulando progressivamente camadas de sedimentos. Então esse aqui acumulou na superfície primeiro. Esse acumulou depois. Esse acumulou por último. Esse movimento lento aqui em centímetros ou milímetros por 1000 anos vai levando essas rochas a profundidades maiores, mas não necessariamente envolvendo mudanças da estrutura cristalina. Então não entrou na faixa do metamorfismo ainda, não teve reação em estado sólido, não teve mudança textural significativa, mas só foi afundando. Chegou a alguns poucos milhares de metros de profundidade. 1000 ou mais metros, 5000, 8000, ainda não tem metamorfismo. Mas o que acontece é que a sobrecarga do sedimento que vem em cima, milhares de metros de rocha, vai promovendo uma compactação. Então esses grãos vão se espremendo um contra os outros. O espaço poroso é reduzido. E também a própria circulação de fluidos pode promover precipitação de novos minerais no espaço poroso, que a gente chama de cimentos. E aí isso aqui virou uma rocha porque compactou, cimentou e, portanto, sofreu um processo de litificação. Então essa questão do espaço poroso e da dinâmica de fluidos interna, espaço poroso, e a interação rocha-fluido é muito importante em rochas sedimentares e em alguns tipos especiais de rochas metamórficas também, que sofrem alterações químicas pela composição dos fluidos que passaram por ali.
mesmo não tendo espaço poroso, pode ser sistemas de fraturas, de vênulas, ou alguma permeabilidade ainda sobrando nessas rochas, que a gente chama de processos hidrotermais. Mas isso a gente vai ver depois. A aula de hoje era só para discutir mesmo os tipos básicos de rochas e minerais. Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado.